Olá, me chamo Poliana Aguiar e estamos hoje gravando mais um Polipapos. Hoje vamos conversar com a Madalena Carcará, fisioterapeuta, sexóloga e em alusão ao Dia das Mães a gente vai falar de saúde feminina. Eu vou começar perguntando para a Madalena o que foi que levou ela a adentrar nessa parte da fisioterapia, sabendo a gente que a fisioterapia é bastante ampla, né? E agora eu gostaria muito de saber. Olá, telespectadores, é um prazer estar aqui com vocês. Inicialmente eu comecei a parte da fisioterapia, eu atendia crianças, né? Com crianças na parte neurológica e adultos. E depois eu vi que eu queria expandir um pouco mais os horizontes. Quando eu paguei a matéria de fisioterapia pélvica, eu me encantei pelas disfunções sexuais. Mas o meu primeiro emprego, a primeira oportunidade que eu tive depois de formada foi para trabalhar com neuroinfantil. E eu comecei a estudar um pouco mais sobre fisioterapia pélvica. Comecei a descobrir o que era o pompoarismo. Na época eu tinha terminado um relacionamento de 4 anos que eu não sabia o que era orgasmo. Ouvia minhas amigas falarem, meu Deus, o orgasmo, meu Deus, que bicho é esse? Mas Quem é? O que acontece? O que ele come? Nunca senti. E aí, quando eu passei a praticar os exercícios, eu comecei a perceber as mudanças no meu corpo, as mudanças na minha sexualidade. No autoconhecimento. E essas mudanças, elas fizeram com que eu conseguisse ter coragem para romper alguns rótulos, né? Eu venho de uma família extremamente patriarcal, machista, onde a mulher ainda é colocada naquele lugar de submissão, de servidão ao prazer do outro. Então, foi nessa busca de curar as minhas sombras, as minhas feridas, os meus traumas, que eu comecei a procurar formações que canalizassem todo esse universo hoje que abrange o feminino. Então, assim, hoje são mais de 20 anos já cuidando de mulheres, trabalhando com mulheres, e é um universo muito vasto, é um universo muito amplo. E quando se fala de sexualidade, é a nossa primeira força. É a nossa força motriz, é o que nos move, é o que faz com que nós estejamos hoje aqui conversando. É a forma como eu me relaciono comigo, com as pessoas ao meu redor, com a parceria. Então é uma força extremamente poderosa. E quando a gente consegue canalizar isso para um bem-estar, né? Seja físico, emocional. Porque a gente pensa assim, não se fala em sexualidade, né? Todo mundo já pensa assim, é sexo. Não, não é sexo. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma força que vai te impulsionar a buscar o prazer. Eu consigo exercer minha sexualidade comendo chocolate, já aquele momento de TPM, né? A gente come aquele chocolate, uau, daquela sensação de bem-estar. Aí eu tô exercendo minha sexualidade. Um abraço gostoso. Então, assim... é orgásmico, né? É orgásmico. Então, a gente acaba desvirtuando, né? A gente acaba trazendo para um contexto erotizado, de polaridade, uma força, uma expressão da nossa vida, assim como respirar, assim como comer, assim como as nossas funções vitais, a sexualidade faz parte do âmbito da qualidade de vida. E acompanha a gente desde quando a gente nasce, né? Na verdade, da formação. Da nossa formação, desde quando a gente é concebido, existe lá o zigoto, né? Que vai formar e ali já tem o masculino e o feminino. Então, quando a gente nasce, as pessoas esquecem disso. Acho que a sexualidade só começa na puberdade, na adolescência. Desvendar um pouquinho disso é importante, não é? Para uma mulher. Exatamente. Até porque a sexualidade, ela se canaliza, tem muitas crenças, principalmente as religiosas, e a religião, né, não aqui não fazendo uma crítica aos contextos religiosos, mas a religião, historicamente falando, dentro da história da sexualidade, é um dos pilares, é um dos fatores que mais castra a mulher. Então, e volta um pouco essa energia sexual para a reprodução.
achar que nós só vamos fazer sexo para reproduzir, quando na Só vai verdade completar o ciclo de uma mulher se a gente for mãe. parir, né? Se a gente for mãe. E na verdade, essa força maternal, né, já que nós estamos aí já entrando no mês de maio, existem mulheres que optam por não ser mãe. E isso não quer dizer que a maternidade não esteja presente de outras formas. Então eu consigo maternar a minha filha, eu consigo maternar um sonho, eu consigo maternar um projeto, eu consigo maternar um pet. Então a energia, a força do feminino, ela tá ali. Como você vai decidir canalizar isso, expandir isso, florescer isso, fica dentro da individualidade de cada um, e é onde a gente também precisa respeitar. Existem mulheres que são que têm uma energia maternal, sexual super maravilhosa e não são mães, não gestaram um filho. E não necessariamente a gente não precisa colocar essas mulheres em caixas, como a nossa sociedade vê. Exatamente. E foi dessa forma de sair desse script que eu, Madalena, disse, não, isso não faz sentido pra mim. A forma como eu fui educada foi realmente muito ali repressora, de reprimir, não se conversava sobre sexo. Então, a minha iniciação sexual foi com 21 anos, eu não sabia nada. Então, assim, acaba que a gente... E quando a gente fala sobre sexualidade, ainda é apenas sobre os métodos contraceptivos, né? Isso. Não se fala de toda a completude que se envolve o corpo, principalmente da mulher, que é bem mais complexo, né? Do que o homem. E a responsabilidade também de você estar iniciando uma vida sexual, porque gera uma responsabilidade, né? Assim como outras funções do nosso corpo. E se a gente não tiver esse diálogo, se a gente não tiver essa conversa, se a gente não tiver essa desmistificação, né, dos preconceitos, das crenças limitantes, a gente não consegue ter seres humanos saudáveis. E fazer isso de uma maneira humanizada, né? Porque eu me lembro que na escola, quando a gente foi estudar as ISTs, né, que hoje a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis, né? Na minha época era DST. Eram uns cartazes, assim, muito amedrontadores, e assim, fazem a gente mais ter medo de manter relação do que realmente aprender alguma coisa a respeito, se interessar e buscar isso de uma forma saudável, né? Porque, Madalena, é muito comum a gente ver, a gente tá falando de mulher, mas as mulheres se relacionam com os homens, né? Na maioria das vezes, e a gente vê que muitos desses homens iniciam essa sexualidade, principalmente pro lado da relação sexual, assistindo pornografia. E isso pesa muito para as mulheres. Eu queria que você falasse um pouco disso, do vício em pornografia, do quanto isso é prejudicial nas relações, se você tem depoimentos de seus clientes. Então, assim, a pornografia, ela é ruim para os dois lados, né? Ela é ruim tanto pro homem, quanto ela é ruim para a mulher. Então, mas, basicamente falando, para a mulher, eu tenho uma frase que diz assim, o homem, ele procura a puta, né? E a mulher, nós somos educadas assim. O homem procura a puta primeiro, e a mulher dama na rua e puta na cama. Mas ele, quando ele é muito instintivo, ele vai procurar aquela mulher que sexualmente possa satisfazê-lo os seus instintos, os seus desejos. Então, eu digo assim, o homem, ele procura a puta, a mulher é o príncipe encantado. E uma hora, esse homem que procura essa mulher sexualmente, né? E essa mulher que procura, ela tá romantizando esse príncipe encantado, uma hora eles vão se encontrar. E aí, como é que fica? Fica discrepante. Então, a pornografia, aquele homem que assiste a pornografia é apelativa por quê? Porque o homem é visual. Então, quanto mais exagero eu tenho num vídeo pornô, mais excitado esse homem vai ficar. O do pornô sabe disso. Exatamente. Né? O homem é visual, qual é a pegada que faz aprender aquele consumidor, porque na verdade é um produto, né, do mercado. E causa vícios também, né? Isso. Então, assim, quando esse homem ele vê o filme pornô, ele vê aquelas cenas visivelmente ele falando exageradas demais, ele vai exigir dessa mulher uma performance que muitas vezes essa mulher ela não foi estimular
não foi estimulado e também não é uma performance fisiológica, não é uma performance saudável. Então ele acaba querendo que essa mulher, a parceira, tenha um comportamento na cama que muitas vezes a mulher não sabe nem onde está o clitóris. Quanto mais, né, liberar a portinha dos fundos, digamos assim, né, fazer o sexo anal. Então, é prejudicial por essa exigência, né, dos nossos corpos ser padrão, da nossa vulva ser padrão. Até a cor, tamanho, a estética. Então, acaba criando a exigência não só fisiológica, mas também emocional em cima dessa mulher. E as disfunções sexuais masculinas, a ejaculação precoce é uma das causas de ejaculação precoce, é o vício em pornografia. Então aquele homem ele começa a ter o hábito masturbatório muito exagerado, né? E isso acaba condicionando o pênis a estar ali ejaculando mais rapidamente. Então, é prejudicial para os dois. Então, dentro do meu trabalho, mesmo eu não atendo homens, eu só atendo mulheres. Mas eu falo para os homens, né? E eu falo nesse sentido da gente sair desse lugar pornográfico, né? Ir para uma sexualidade mais natural, mais consciente. Mais consciente. Tipo assim, mesmo que você... Se excitar com o corpo da parceira, né? Porque tem um parceiro que às vezes quer assistir o filme pornô durante a relação com a parceira, sendo que o corpo da parceira, a relação ali em si que está acontecendo naquele momento é que deve ser o estímulo, né, para aquela relação estar acontecendo. E é isso, é a sexualidade consciente no sentido de saber que ali não é só um pedaço de carne, porque o que a indústria hoje faz? Ela objetifica o corpo da mulher. Então, assim, eles querem determinar como que aquele corpo vai ser usado. Então, a gente tem que sair desse lugar. A gente tem que sair desse lugar de submissão, de servir ao prazer do outro. E mulheres, elas têm que exigirem também entrar dentro do envolvimento sexual e também exigir a parte do gol delas, né? Eu também quero fazer gol, né? Até porque elas têm um órgão... sair do 1 a 0. Elas têm um órgão só pro prazer. Então, o que eu vejo ainda muito nessa cultura é as mulheres ainda querendo... aprender como prender o homem na cama, quando elas podem aprender sobre elas, sobre a autonomia, sobre o prazer delas, e o prender ele acaba acontecendo naturalmente quando uma mulher ela se apropria da própria sexualidade. Ela se empodera sexualmente, ao mesmo tempo ela se empodera no sentido de autoestima, da autoconfiança, do amor próprio. E assim, falar de sexualidade, a gente vai ficar aqui, né? A noite toda falando, porque realmente é um assunto muito extenso, é um assunto que traz muitos questionamentos, existem muitas polêmicas ainda, mas eu trago de um lugar de cuidado, de zelo, né? De você olhar dessa mulher, olhar pro corpo dela, com zelo, com cuidado, com amor, porque nós temos essa energia, né, do maternar, e quando eu falo maternar, não necessariamente do gestar, né, do parir, eu falo do maternar, a gente consegue cuidar de tantas coisas, e às vezes a gente acaba esquecendo da pessoa mais importante da nossa vida, que sou eu mesma. E eu sempre falo assim, que eu tenho 2 papéis muito importantes na minha vida, né? Meu papel profissional, ele é importante, mas o papel mãe, Madalena mãe, e o papel mulher. Então, o que acontece? Às vezes o papel mãe, quando a mulher ela se torna mãe, ela acaba anulando o papel mulher. Eu não preciso ser Madalena mãe ou Madalena mulher. Eu posso ser a Madalena mãe e a Madalena mulher. Então, assim, esse olhar que as mulheres precisam ter, porque às vezes eu consigo cuidar melhor do outro quando esse cuidado ele está sendo exercitado comigo mesma, com a gente. E aí, eu sempre falo, a minha filha, eu sou espelho para minha filha. E então se eu estiver feliz e realizada, eu acredito muito ela nisso. vai aprender a ser feliz e realizada. Então por isso que eu cuido do meu corpo, eu cuido do meu emocional, cuido da minha espiritualidade, cuido da minha sexualidade, separo muito bem os papéis, se é a hora de ser mãe, se é a hora de ser mulher, sem um papel interferir ou excluir o outro, que é o que a gente faz, muitas vezes a gente mata
o ser mulher. Às vezes a mulher também tá muito na faca na caveira, né? Muito profissional demais, porque ela, às vezes ela... O trabalho tá lá exigindo dela. E ela esquece de ser alta performance e ela acaba indo para um lugar de polarização mesmo, de esquecer a mulher que habita a sutileza, né, do feminino. Isso é muito mais comum do que a gente imagina.